Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, está escrito assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É na certeza da vitória por meio do Senhor Jesus que eu cumprimento você feliz e agradecido a Deus pelo privilégio de ter a sua companhia aqui nesse programa semanal. Que bom! Que bom que todas as semanas a gente se encontra e o Senhor nos permite esse momento sublime quando nós louvamos a Deus, ouvimos testemunhos e refletimos na palavra do Senhor. Onde você está aí, pelo Brasil e pelo mundo, seja muito bem-vindo ao programa A Voz da Profecia. Que a bênção do Pai esteja verdadeiramente sobre você, sobre toda a sua família e vamos para frente. Dificuldades todos temos, mas a nossa vitória também está assegurada no Senhor. Se nós confiarmos nele e nele nós persistirmos todos os dias da nossa vida. Eu quero agradecer muito a você que nos recebe aí na sua cidade, na sua igreja, quando viajo com o Quarteto Arautos do Rei por todo o Brasil. E nós somos recebidos sempre de maneira tão bondosa, tão gentil. Deus abençoe você. Muito obrigado por todo o carinho que você tem conosco. E que o bom Deus possa retribuir em muitas vezes a sua bondade para comigo e para com o quarteto. E assim o nosso programa prossegue. Você vai ouvir testemunho, vai ouvir músicas e vai ouvir uma pregação da Palavra de Deus na sequência da série Gente como a Gente. A Voz da Profecia está no ar. Tenho ouvido muitos nomes
os que hoje vêm e logo vão, mas existe um nome eterno, fonte de poder e salvação, precioso nome, o nome de Jesus, tão belo e meigo, sempre um grande bem produz, mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Esse nome é poderoso pra fazer alguém de novo amar. Quem procura segurança pode nesse nome encontrar precioso nome, o nome de Jesus, tão belo e meigo, sempre um grande bem produz, mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Eu sei que existem muitas mulheres inspiradoras. Quando eu abro a palavra de Deus, eu vejo isso. Mas se eu tenho uma referência na minha vida hoje como uma mulher de exemplo, é minha mãe. Eu lembro que a minha mãe precisou abrir mão para que eu tivesse uma boa educação, de momentos para ela e da própria educação dela. Então ela trabalhava muito mesmo, de manhã, de tarde, saía 2 horas no sol. Ela tem até umas manchas na pele, assim, de tanto sol que ela pegava, de ficar muito tempo na rua tentando vender e conseguir, né, ter esses recursos suficientes para pagar uma escola para mim e para o meu irmão. E com esse investimento que ela fez em mim, eu consegui me formar, eu consegui fazer um mestrado, eu consegui fazer uma especialização. E às vezes as pessoas pensam assim, poxa, a gente tem conquistas na vida e tudo parecem ser méritos nossos, porque a gente que vai lá e estuda, mas na verdade, quando a gente consegue alguma coisa, sempre tem alguém por trás, alguém que teve que abdicar de algo para que a gente conseguisse. Hoje, quando eu olho para o meu currículo, eu não me vejo, eu vejo o que a minha mãe fez por mim. Quando eu pego o meu certificado, meu diploma, eu lembro das coisas que ela abdicou para que eu pudesse ter essas coisas, sabe? Das vezes que ela saía, dos domingos direto que ela trabalhava. Eram domingos, eram sábados intensos, sempre trabalhando para que eu tivesse uma formação. Então, o que eu sou hoje não é porque eu sou boa, é porque ela acreditou em mim, ela abdicou de coisas para que eu pudesse ter também. A minha maior alegria mais recente foi ver a minha mãe se formando, porque eu lembro que ela dizia que ela tinha muita vontade de estudar, mas ela tinha tanta coisa para fazer que ela não conseguia. Então um dia ela chegou para mim e para o meu irmão e disse assim, olha, eu quero voltar a estudar. A gente ficou muito feliz, matriculamos ela numa
numa escola, ela conseguiu terminar o ensino fundamental, terminou o médio, e ela chegou pra gente e falou: agora eu quero fazer faculdade. Vamos nessa, mãe, a senhora vai conseguir, vai realizar esse sonho. E ela foi e continuou trabalhando, estudando e cuidando de casa. Então ela me mostrou que ela tem muita força. Quando ela se formou, eu falei: nossa, quando eu me formei, a minha mãe se realizou em mim. E quando eu a vi se formando, eu me realizei nela. A minha mãe é tia Lúcia, né? A gente trabalhou muito tempo em colégio interno, então ela tem muitos sobrinhos por aí, né? E pra mim sempre foi engraçado ser o filho da tia Lúcia, né? A minha mãe é minha maior referência de espiritualidade, assim. A gente tende a pensar em pessoas religiosas como sendo as maiores referências de religiosidade que a gente pode ter, mas pra mim é a minha mãe. Ela é uma pessoa que bota o joelho no chão. Eu lembro quando a minha mãe começou a fazer as 40 madrugadas e ela não conseguia parar. E aí ela estava sempre acordando de madrugada. Eu me lembro muito claramente também quando eu era adolescente. E adolescência é uma fase difícil para todo mundo. E quando eu tinha um dia difícil, alguma coisa assim, eu às vezes acordava de madrugada com a minha mãe orando na cama do meu lado. E isso me marcou muito na minha infância. Ela sempre forçava muito a oração, sempre tá de joelho no chão. Sempre que eu acordo cedo, às vezes dá vontade de tomar uma água, eu vou lá na cozinha, ela tá lá na sala, estudando a meditação dela. A sala da minha casa tem uma pilha de livros, que são os livros que a minha mãe lê de madrugada. Tem ali o livro, a lição, a agendinha dela de oração, tudo. Ela bota os livrinhos. E é muito legal que eu normalmente não estou acordado enquanto ela está orando e pelas pessoas, mas é sempre legal que a gente vê ao longo das semanas os livros mudando, né? Então você fala: minha mãe passou por aqui. É sempre muito bonito de ver, é muito inspirador. Tenho orgulho da pessoa que ela é, da grande mulher que ela é, e da grande mãe. Que eu não mereço, mas que eu sou muito grato por ter. Como é bom homenagear a mamãe, eu aproveito e mando um beijinho, é claro, para minha mãezinha querida, Dona Maria Elza. Para os íntimos, Dona Didi, Deus te abençoe, meu amor. Muito obrigado, viu, por todo o seu carinho para comigo, os meus irmãos, meu pai, toda a nossa família. Que o bom Deus continue lhe guiando os passos, continue sendo essa mulher de Deus, essa inspiração para todos nós, mulher guerreira, mulher corajosa, sim, de muita fibra. E é claro, parabéns a todas as mamães que estão acompanhando o nosso programa hoje. Estamos em dias de festa, não é? Dias em que estamos pensando um pouco mais em nossa mamãe e tanta gente aí expressando carinho, dando presentes, dizendo palavras gentis. Deus abençoe todas as mamães que acompanham o nosso programa, tanto as mamães novinhas, aí, primeiro filho, talvez, como aquelas mães já mais vividas, mais experientes, mãezonas que já são, inclusive, avós, talvez bisavós, todos vocês. Um beijinho carinhoso e muito obrigado pelo carinho de vocês para conosco também. E eu tenho aqui nas minhas mãos esse lindo material, Jesus Restaurador da Vida. Na verdade, essa revista aqui é um curso bíblico, preparado com muito carinho para ser luz e bênção de Deus na sua vida. Quer esse presentinho, quer fazer esse curso bíblico? Eu tenho certeza que recebendo e estudando você vai gostar muito. Aqui você vai aprender importantes temas da Bíblia. É presente mesmo. Peça aí, o telefone você pode ver, 0 operadora 12 21 27 31 21, ligue em horário comercial. Pode pedir também através do QR Code que você vê na tela ou através do WhatsApp, mandando uma mensagem de texto para nós, tá bem? A revista vai chegar aí de presente para você. Agora um intervalo ligeirinho, como sempre, mas em seguida eu volto e nós vamos pensar hoje numa mãe exemplar, citada na Bíblia. Fica aí que eu já volto.
Muito bem, é muito bom estar com você nesses dias especiais, não é? Quando as mamães estão sendo homenageadas, nesses dias que a gente está pensando um pouquinho mais em nossa mamãe, e é muito bom ter a sua companhia, seja você mãe, seja você pai, seja filho, seja você quem for. O importante é que você está aí, eu estou aqui, nós estamos juntos agora para o estudo da Palavra de Deus. Mas antes de abrirmos o tema bíblico de hoje, eu quero orar com você. Pense em Deus comigo. Pai querido, estamos, Senhor, prontos para receber Tua Palavra e nós te pedimos, fica conosco e ensina-nos, Senhor, os Teus caminhos. Eu peço uma bênção especial para todas as mães que nesse momento estão orando comigo, Pai. Agradecido a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você já viu aí a mãe exemplar, na qual vou falar um pouquinho hoje, a gente vai comentar um pouquinho a respeito dela, é Joquebede, uma mulher e mãe do Antigo Testamento, lá do Antigo Israel, que lutou para proteger seus filhos e educá-los para Deus. Joquebede era esposa de Arão e mãe de Miriam, Arão e Moisés. A gente, às vezes, fala da nossa mãe e a chamamos de mamãe, não é? Outros dizem mãezinha, mãinha, mãezona, minha mãe, seja como for. Esse nome, esse termo, para muita gente, desperta as mais fortes e positivas emoções. É o sentimento de ser amado por uma mulher querida, de ser protegido, cuidado, educado, de ser compreendido, de ser valorizado, disciplinado muitas vezes, por uma mulher extraordinária. Mas eu sei que esse assunto relativo ao Dia das Mães e a homenagem às mães, para outros talvez as recordações são doces, são boas, mas ao mesmo tempo vem uma saudade enorme de uma mãe que já faleceu, né? e que deixou um legado maravilhoso. Mas eu penso que, infelizmente, em outros casos, quando pensamos nesse assunto relacionado às mães, vem a triste constatação de não ter tido ou não ter sido uma boa mãe. Ou talvez quando você pensa no Dia das Mães, você se lembra de não ter sido, ou quem sabe até de não ser um bom filho ou uma boa filha. Depois de Deus, a maior força conhecida para o bem é a influência das mães. Eu acredito que em grande parte as mães, elas têm nas mãos o destino dos seus filhos. Por isso que, diante desse pensamento, eu penso que nós podemos afirmar que, quanto ao caráter, os nossos filhos, eles não serão o que nós queremos que eles sejam. Nossos filhos serão o que nós somos. É claro que essa é a regra, existem exceções, mas normalmente é assim, repito, os nossos filhos, eles não serão o que nós desejamos que eles sejam, eles serão aquilo que nós somos. Diante da grandeza da influência que nós pais, em especial a mãe, exerce sobre os seus filhos. Eu quero ir com você ao relato bíblico no livro de Êxodo, capítulo 1. Se você tem aí a Bíblia e quiser acompanhar na sua Bíblia, eu disse livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, segundo livro do Antigo Testamento. O capítulo 1 de Êxodo apresenta o fato de que no Egito, os descendentes de Jacó ou de Israel, eles se multiplicaram. Quando Jacó desceu para o Egito a fim de suprir uma situação de fome que vivia juntamente com sua família, eles passaram a viver no Egito, se multiplicaram ali, e aconteceu que os egípcios temendo que em algum momento os descendentes de Jacó, os israelitas, se tornassem mais fortes e numerosos que eles, então os egípcios os escravizaram.
Porém, ainda assim, os israelitas, diz a Bíblia, que em Êxodo capítulo 1, eles continuaram crescendo. Então, além da escravidão, o faraó egípcio decidiu matar todos os meninos recém-nascidos de todas as famílias dos israelitas. De acordo com a ordem do faraó, as parteiras deviam matar os garotinhos, os meninos, assim que eles nascessem. Mas o plano não funcionou, porque as parteiras não obedeceram à ordem do faraó. Aí veio uma ordem seguinte, que era jogar todos os meninos hebreus recém-nascidos no rio Nilo. Foi nesse contexto que Moisés nasceu. Vamos ao capítulo 2, versos 1 e 2. Êxodo, capítulo 2, versos 1 e 2. Na minha Bíblia está escrito assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Arão, ou Arão, melhor, ele se casou com Joquebede, e ambos eram da tribo de Levi. E Joquebede engravidou, deu à luz um filho, e o texto diz que o menino era bonito, em outra versão diz era um menino formoso, e os pais esconderam o garotinho por 3 meses. Quando a Bíblia diz que o garoto era bonito, era formoso, no sentido assim de que não só tinha perfeição física, mas era um menino inteligente, ativo, tranquilo, equilibrado emocionalmente, um garoto saudável. E os pais, assim, viram essas qualidades do menininho deles, do garotinho deles, como um indício da bênção divina. Eles acreditaram que aquilo era um sinal de que Deus tinha uma missão especial para ele. Então, Joquebede acreditou que o menino, ele era um presente de Deus. E ele devia ser educado e devia ser preparado para servir a Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 23, está escrito assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Na carta aos Hebreus, portanto, é a confirmação do texto que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 2. Os pais de Moisés, eles esconderam o garotinho por 3 meses, mesmo diante do decreto do rei, de que todo menino das famílias dos israelitas, todo menino devia ser jogado no rio Nilo. Arão e Joquebede tiveram sensibilidade espiritual e com a visão da fé, eles confiaram que Deus iria conduzir aquele garotinho, que Deus iria protegê-lo. E aí tiveram uma ideia, assim, criativa e que ao mesmo tempo revela confiança em Deus. Olha aqui, Êxodo capítulo 2, agora versos 3 e 4. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Joquebede fez um cestinho, como se fosse um barquinho, um bote, e colocou o seu filhinho ali dentro e o levou para o rio Nilo. Veja que ela estava cumprindo o decreto do rei, que era levar os meninos e jogá-los no rio, só que evidentemente que ela colocou o garotinho protegido dentro desse cestinho que foi preparado. E a irmã de Moisés, Miriam, ela ficou de longe observando o que iria acontecer. Como eu disse, uma iniciativa que revela criatividade e confiança, cumprindo a ordem do rei de lançar no Nilo, mas sem matar o seu filho. Joquebede faria a sua parte, o restante era com Deus. E se você ler aqui a partir do verso 5 até o verso 10, você vai ver que a Bíblia diz que quando a princesa, filha do faraó, foi com algumas moças se banhar no rio,
elas notaram que havia ali um cestinho e quando conseguiram pegar o cestinho e abri-lo, lá estava o menininho e o menininho estava chorando e era um garotinho lindo. E a princesa pensou assim, certamente esse aqui é filho de alguma das famílias de Israel. E a princesa sentiu compaixão do garotinho que estava ali no cesto. Então, nessa hora, Miriam, irmã de Moisés, muito esperta, muito inteligente, ela se apresentou e disse assim à princesa: a senhora, porventura, gostaria que eu conseguisse uma mulher, uma ama, para cuidar desse menino para a senhora? E a princesa disse: sim, eu gostaria. Então a irmã de Moisés rapidamente foi até a mãe dela, Joquebede, e a trouxe. E então diz a Bíblia que a princesa disse assim para Joquebede: você poderia cuidar desse garoto para mim, você poderia criá-lo para mim, eu inclusive posso lhe pagar um salário para isso, para que você o amamente e o crie. E aí Joquebede aceitou a proposta. Ora, como não? Tudo muito bom. Eu não tenho dúvida de que houve uma ação divina para que as coisas dessem tão certo. Deus, de alguma maneira, estava agindo para que o cesto fosse visto pela princesa, que a princesa tivesse compaixão do garoto, que aceitasse a proposta de Miriam de conseguir alguém para cuidar do garoto para a princesa. É claro, em tudo isso, a mão de Deus estava agindo para que tudo desse tão certo. Eu não tenho dúvida, inclusive, de que enquanto Moisés esteve com Joquebede, com sua mãe, enquanto Joquebede teve a oportunidade de criar o seu filho, ela certamente deu tudo de si para educá-lo. Joquebede sabia que o caráter de uma pessoa é formado nos primeiros anos de vida. E os primeiros hábitos que são formados, eles definem se a pessoa será vitoriosa ou vencida na batalha da vida. Joquebede fez de tudo para inculcar no filho verdades eternas, para que essas verdades fossem como um escudo, a fim de proteger o filhinho dela contra a idolatria, contra a imoralidade, contra o orgulho, contra os vícios que certamente Moisés encontraria no palácio, onde ele iria viver e também, é claro, nesse mundo. Eu gosto muito de um texto de Moisés que está no livro de Deuteronômio, quando Moisés, já no final da vida, aos 120 anos de idade, ele dá um conselho aos pais. E quando leio esse conselho de Moisés, eu penso assim, que é como se ele estivesse falando do que ele viveu com os pais dele, na sua infância, nos seus primeiros anos de vida. Vamos ao texto bíblico, eu já deixei marcado aqui, é livro de Deuteronômio. Se você tem aí na sua Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 9. Deuteronômio 6, versos 6 a 9. Na minha Bíblia está escrito assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Só para a gente entender o contexto, se você ler as palavras aqui anteriores, você vai ver que a orientação de Moisés é no sentido de que nós devemos amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Nós devemos viver na presença do Senhor em fidelidade, amando o nosso Deus e sendo obedientes a Ele. Então Moisés diz: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Estas palavras, que em síntese consistem na mensagem de que nós devemos amar a Deus e guardar os seus mandamentos, essas palavras Moisés diz aos pais, você deve inculcá-las a seus filhos e falar delas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Veja a ideia de que o ensino deve ser claro, incisivo e contínuo. E ele segue dizendo, também deve amarrá-las como sinal na tua mão,
e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O lar deve ser um lugar de culto, de adoração a Deus, de instrução espiritual. O nosso lar deve ser a primeira igreja dos nossos filhos. É isso que Moisés está dizendo. E eu não tenho dúvida, como já disse, que eu creio que ele está aqui aconselhando a experiência que ele viveu com seus pais e que fez toda a diferença na sua vida. Querido pai, querida mãe, cuidado com a ideia corrente no mundo. Uma ideia que está na contramão da orientação divina, da orientação bíblica. Alguns educadores têm sugerido que os filhos devem ser deixados para formar suas próprias ideias e convicções religiosas. Eles dizem assim que é injusto impor religião aos filhos quando eles não estão preparados para pensarem por si mesmos. Cuidado com esse tipo de afirmação, com essa ideia, porque isso é muito enganoso. É impossível alguém crescer sem algum tipo de convicção religiosa. Querida mamãe, ouça isso, se você não instruir seus filhos na verdade, alguém vai instruí-los no erro. Não há neutralidade na questão religiosa, na questão espiritual. Então não caia nessa onda, não vá na direção do pensamento e da orientação desses educadores modernos, claro, não todos, mas muitos que dizem isso, que a gente não deve ensinar religião para os nossos filhos, deixa o menino crescer, e quando ele for grande, ele vai decidir o que ele vai querer fazer da vida dele. Cuidado com isso. Insisto, se você não instruir seus filhos no caminho certo, alguém vai instruí-los no caminho errado. Se você não conduzi-los para a verdade, alguém vai direcioná-los para a mentira, porque ninguém cresce sem algum tipo de orientação ou sem algum tipo de pensamento no sentido religioso. Você já ouviu dizer que nós criamos nossos filhos para o mundo? Esse é um ditado popular, não é? A gente cria os filhos para o mundo. Ok, eu entendo. Significa que nossos filhos não viverão sempre conosco? Isto é verdade. Em algum momento eles vão bater asa e voar, em algum momento eles vão cuidar da vida deles, está bem. Nesse sentido, nós criamos nossos filhos para o mundo. Mas eu, sinceramente, não gosto desse tipo de afirmação. Eu prefiro pensar e dizer que nós criamos nossos filhos para Deus. Ellen White, no livro Profetas e Reis, página 219, diz assim: a mãe que educa os filhos para Deus está trabalhando para o Senhor tanto quanto um pregador no púlpito ou no altar. A mãe que educa seus filhos para Deus está trabalhando para o Senhor tanto quanto um pregador no púlpito ou no altar. Você está educando seus filhos para Deus? Então ouça isso. O trabalho que eu estou fazendo aqui agora está no mesmo nível do seu. O seu trabalho aí está no mesmo nível do meu. Se você está educando os seus filhos para Deus, você está trabalhando para o Senhor tanto quanto eu agora aqui estou, ao lhe apresentar a palavra de Deus. O seu trabalho, querida mamãe, é nobre, é sublime, é de grande valor aos olhos de Deus. Continue fazendo assim. Nossa missão maior como pais é ensinar nossos filhos a ver aquilo que os olhos não veem. Nós precisamos ensinar nossos filhos para que eles vejam além das coisas, além das pessoas, além dos acontecimentos, além dessa realidade presente. Que nossos filhos vejam pela fé a Deus, que eles conheçam a Deus, que nossos filhos se relacionem com Deus, que nossos filhos amem e obedeçam ao Senhor. Mais do que nossos filhos, você sabe, eles são filhos de Deus. Eles devem viver para a realização dos sonhos e dos projetos de Deus para eles.
Nossos filhos devem ser instrumentos para a expansão do reino de Deus e não apenas pessoas dignas e bem-sucedidas nesse mundo. Querida mamãe, é importante que seus filhos saibam que você é uma mãe que busca para eles mais salvação do que sucesso. Até porque sucesso sem Deus é fracasso. Lembra que Jesus disse que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nossos filhos precisam saber que o que nós mais desejamos para eles é salvação. Claro que nós nos preocupamos com as responsabilidades, os deveres e tantas situações dessa realidade presente, desse mundo no qual nós vivemos. Mas nossos filhos precisam saber que o que nós mais desejamos para eles é salvação. João, na sua terceira carta, no verso 4, porque só tem um capítulo, é a terceira carta de João, verso 4, é uma carta bem pequenininha. João, o discípulo amado, ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Não tenho, diz João, maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Quando João aí se refere a filhos, são filhos espirituais, pessoas que se converteram a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, mediante a pregação e o testemunho dele, como apóstolo do Senhor. Então João diz assim: eu não tenho alegria maior do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E para João a verdade era e é e para sempre será uma pessoa. Ele ouviu quando o próprio Cristo aqui na terra disse, e João registrou essas palavras: eu sou, disse Jesus, o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Então, quando João diz assim, a minha maior alegria é saber que meus filhos andam na verdade, ele está dizendo assim, a minha maior alegria é saber que os meus filhos, eles são fiéis a Cristo, eles amam a Cristo, eles andam no caminho do Senhor. Querida mamãe, que seus filhos saibam que essa também é a sua maior alegria. Mais do que uma boa profissão, mais do que os nossos filhos terem uma boa e uma linda família, mais do que saúde, do que status social e qualquer outra conquista, mesmo que seja nobre nesse mundo, a nossa maior alegria é que nossos filhos andem na verdade mais do que todas essas outras conquistas importantes. E olha aqui uma coisa, se os nossos filhos se afastarem do caminho de Deus, que eles também saibam que essa é a nossa maior tristeza. Nada entristece mais o coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de pais verdadeiramente cristãos e convertidos ao Senhor, do que quando eles veem seu filho ou seus filhos se desviarem do caminho de Deus. E se isso, porventura, você viver essa tristeza, deixe que seu filho ou seus filhos saibam disso, que essa é a sua maior tristeza na vida. Claro que você não vai, por isso, condená-los ou desprezá-los, mas é importante que eles saibam, que os nossos filhos saibam, que nada nos alegra mais do que vê-los sendo fiéis a Deus, e nada poderá nos entristecer mais nesse mundo do que vê-los desviados do caminho do Senhor. Você sabia que nem sempre os pais mais ricos são os que deixam as maiores heranças para seus filhos? Nem sempre os pais mais ricos, eu disse, são os que deixam as maiores heranças. E quais seriam as heranças mais valiosas? Casas boas, grandes, situadas em lugares assim, onde as casas são muito valorizadas. Seria isso? Não, pastor, eu penso que é melhor deixar como herança terrenos amplos, grandes, ou melhor ainda, fazendas. Ou quem sabe, em vez de imóveis, você pensa em dinheiro, muito dinheiro aplicado, muitos recursos aí para os filhos, disponíveis para eles usarem
quando quiserem, seriam essas as maiores heranças que os pais deixam para os seus filhos? Claro que não. Eu penso que as maiores heranças são ensino e exemplo. Quando falo de ensino, me refiro sobretudo a ensinar os filhos a amarem e obedecerem a Deus. Esse é o ponto básico do ensino. Claro que devemos ensinar em muitos outros aspectos, inclusive os valores, né? Valores importantes. No entanto, amar e obedecer a Deus, esse é o ensino primeiro, esse é o ensino principal. E outra herança que nós deixamos para os nossos filhos é o nosso exemplo. A gente vive o que prega, o que ensina. É importante que os nossos filhos vejam que nós somos pessoas íntegras, que nós somos pessoas que respeitam, responsáveis. Que os nossos filhos, quando se lembrarem de nós, que eles se recordem do cuidado que nós tínhamos com a nossa família, de que éramos pessoas bondosas para com todos, disposição de servir os semelhantes. Que nossos filhos, ao se lembrarem de nós, que eles se lembrem que nós éramos pessoas coerentes. Até porque você sabe que, normalmente, os filhos, eles têm uma sensibilidade tremenda para perceber nossas incoerências, não é? Parece que eles têm, assim, um detector de incoerência. Então, algo que realmente faz muito mal para os filhos é quando eles percebem que nós falamos uma coisa e fazemos outra. Mas quando você vive de maneira coerente, quando há harmonia entre o que você ensina e o que você faz, entre o que você prega e o que você vive, esse seu exemplo, sem dúvida, será inesquecível para os seus filhos. Mas é claro, acima de tudo, a melhor lembrança que nossos filhos podem ter a nosso respeito, no que diz respeito ao nosso exemplo, tem a ver com a nossa fidelidade a Deus. Nossos filhos podem perder os bens que deixamos. Talvez esqueçam até os ensinos que nós apresentamos, ministramos, mas certamente eles nunca perderão a inspiração do nosso exemplo. As palavras instruem, mas o exemplo inspira. No ensino, você mostra o caminho. No exemplo, você anda por esse caminho. E eu lhe digo mais, no sentido espiritual, você não consegue conduzir ninguém para além de onde você mesmo foi. Então, não basta a gente instruir os filhos no caminho de Deus, nós precisamos andar por esse caminho, para que assim nosso ensino e nosso exemplo sejam para eles as melhores heranças deixadas. Eu quero terminar lembrando a você, mamãe, que não há nenhuma incompatibilidade entre disciplinar e amar. É verdade que nem todo o que disciplina ama, mas todo o que ama disciplina. Cuidado com as ideias modernas que geram pais permissivos, omissos, condescendentes com erros. Às vezes eu penso assim, será que nós somos pais ou patetas? Você é mãe ou é uma marionete? Cuidado com essa onda do mundo, de pais permissivos, pais que não têm autoridade alguma. Mas é claro que eu estou falando de disciplina, mas a gente também precisa manifestar carinho. Carinho com palavras e com atos. A mãe que não dá carinho não tem autoridade para disciplinar. Até pode ter autoridade legal, mas não tem autoridade moral. E lhe digo mais, mamãe querida, se você errar, peça perdão. Isso não diminui você, só mostra que você é um ser humano. Revela sua humildade, seu respeito, sua maturidade, além, é claro, do seu desejo de acertar. Saiba, mamãe querida, que seu filho ou seus filhos, eles herdaram de você e nasceram com uma doença degenerativa mortal, chamada pecado. Mas há um médico que pode curar seus filhos, que pode salvá-los. A grande missão da sua vida como mãe é levar seus filhos ao médico, o Salvador. O assunto é tão grave, é tão sério, que para curar seus filhos, para que eles sejam curados, eles precisam nascer de novo. Isso é um milagre, é algo impossível para você realizar, para você fazer, por mais que você queira.
mas o médico sabe muito bem como resolver esse problema. Por isso, leve seus filhos ao médico dos médicos, leve seus filhos ao Senhor Jesus Cristo. Pais e filhos, a todos os pais e filhos, Moisés diz lá em Deuteronômio capítulo 32, guardem no coração estas palavras e as cumpram. Isso, disse Moisés, não é coisa vã, é a vida de vocês. Que palavras? A palavra de Deus, a orientação do Senhor, de que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas, de que nós devemos obedecer aos seus mandamentos. Moisés diz, guardem essas palavras no coração de vocês, ensinem a seus filhos, isso não é coisa vã, disso depende a vida de vocês. Assim, pai e mãe, vocês estão construindo uma casa, um lar, uma família sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre o próprio Deus. E o Senhor Jesus promete que essa casa construída sobre a rocha, ela não vai cair, mesmo quando vierem as maiores dificuldades. Deus abençoe você, querida mamãe, e é claro, você também, querido papai, e você que é filho. Deus abençoe aí toda essa família. Eu quero terminar com o Salmo 115, versos 14 e 15. Está escrito assim, o Senhor lhes aumente bênçãos mais e mais, sobre vocês e sobre os seus filhos. Sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus abençoe cada lar, cada família, representada agora por alguém que está me assistindo. Que Deus dê sabedoria ao papai, Deus dê sabedoria à mamãe, Deus dê sabedoria aos filhos, para que vocês vivam em unidade. Que as dificuldades sejam vencidas com a bênção e com a presença de Deus no coração de vocês e no lar de vocês. O quarteto agora vai cantar. E eu quero pedir você para ouvir essa música com bastante atenção, deixando Deus lhe falar. Na verdade, a ideia da música é colocar-se nas mãos de Deus para que nós sejamos usados por Ele. Especialmente você, papai, você, mamãe, que Deus lhe use para a glória do nome dEle, para a sua salvação e para a salvação dos seus filhos. Após dia eu me entrego em comunhão e por completo para ser usado só por Ti, Senhor. Como Teu servo me reconheço em Tua palavra, me fortaleço para ser usado só por Ti, Senhor, para ser usado como fonte de esperança, com a voz do Teu amor. Dia após dia, eu sou Teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por Ti, Senhor. Na minha estrada vejo os campos, quero então abrir a alma para ser usado só por Ti, Senhor. Muitos esperam pela palavra, dá-me, ó Pai, força
e graça para ser usado só por ti, Senhor, para ser usado como fonte de esperança, com a voz do teu amor, dia após dia. Eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor, para ser usado como fonte de esperança, com a voz do teu amor, dia após dia. Eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor. Ser usado só por ti, Senhor, para ser usado só por ti, Senhor. Coloque-se inteiramente nas mãos do Senhor. Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ver a sua atitude e Ele vai usar você. Vai usar você para a glória do nome dEle e para que você seja uma luz, seja uma bênção, começando no seu convívio com sua família, com seus filhos, com seu cônjuge. Deus vai usar você para a glória do nome dEle. Você andará com Deus nesse mundo e conduzirá a sua família na direção de Deus. E um dia, pela graça do Senhor, você vai conviver com sua família por toda a eternidade. Joquebede, uma mãe exemplar, que cuidou, protegeu e guiou seu filhinho e o educou nos caminhos do Senhor, certamente Joquebede conviverá com seu filho Moisés por toda a eternidade. Essa é a maior recompensa de toda mãe. Já pensou quando a eternidade começar e você tiver o privilégio de conviver com seu filho ou seus filhos e você então perceber que a sua missão foi cumprida com êxito, foi realizada com sucesso? Que alegria nós sentiremos quando contemplarmos os nossos filhos reunidos conosco por toda a eternidade. Deus abençoe em especial você, mamãe. E eu quero terminar com o texto bíblico, com a oração, a linda oração que está no livro de Números. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe todas as mamães que estão agora pensando em Deus comigo. Posso orar por você? Vamos então nos concentrar juntos em Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez compartilhar a Tua palavra. E nesse dia, Senhor, nesses dias especiais, quando temos homenageado as nossas mães, eu te peço, Pai, abençoa cada mamãe que está orando comigo agora e cada filho que pede por sua mãe. Consola o coração destas Tuas filhinhas, Senhor, e oriente os caminhos delas para que sejam mulheres felizes, realizadas e que tenham sucesso na missão, na maternidade. Eu te peço, Pai, com gratidão em Jesus Cristo. Amém. Que bom estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. E assim concluímos mais um programa
na certeza de que o Senhor está conosco e nós estamos com Ele, por isso nada temos a temer. Um abraço a todos e às mamães, um beijinho no coração. A gente se vê. Tchau.